Olá, irmãos, a paz do Senhor. Voltamos aqui que a conexão tá falhando, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vou dar um time aqui pro pessoal ir entrando. Amém. Tenho algo de Deus para compartilhar com os irmãos e a gente vai estar orando junto. Só tô esperando alguns ainda são 3 e 4. A gente marca geralmente 3 horas. Só tô dando um time aqui pro pessoal ir entrando, amém? Você que tá entrando aí, eu queria te pedir para você compartilhar essa live, amém? Compartilha aí com seus amigos, compartilha aí nos grupos. Você pode também enviar via Messenger aí para os seus amigos, amém? E nós já vamos começar orando, amém? Só vamos dar um time aqui pro pessoal ir entrando. Vamos lá. Terezinha Soares já tá aqui com a gente, amém? Ai, meu Deus, apertei alguma coisa errada. Irmãos, antes da gente começar, né, enquanto a gente vai esperando o pessoal entrar, eu queria anunciar para os irmãos, como muitos aí que nos seguem, a partir da sexta-feira que vem, eu vou começar uma série. Vou começar uma série no Instagram, não vai ser no Facebook. Eu vou começar uma série só de mulher para mulher. O que é isso? Vai ser uma série que eu convidei várias servas de Deus aí que ministram a palavra, que tem palavra de Deus, que tem revelação, que são usadas aí no ministério da palavra, para trazer algo da parte de Deus, né? Uma lição, uma revelação de Deus, da sua palavra, né? Através da vida de mulheres que a Bíblia menciona. Então, cada uma delas vai trazer uma revelação de Deus, né? De uma palavra, de uma mulher que a Bíblia relata, aplicando isso aos nossos dias de hoje, aplicando as nossas necessidades, ao nosso coração aí, à luz da revelação do Espírito. E essas lives elas vão acontecer no meu Instagram a partir do dia 4 de setembro, né? Ou seja, na sexta-feira que vem, às 3 horas no meu Instagram. Não será no Facebook, vai ser no meu Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, você pode me seguir lá. Eu vou até anotar aqui. Eu não sei como é que escreve, não tá aparecendo na caixa de texto. Tu sabe, Douglas, como é que faz para colocar a caixa de texto aqui? Eu vou até anexar aqui o endereço do meu. Ah, achei. O endereço do meu Instagram, que é Miss, com 2 S, né? Miss.mariana Galvão. É o meu Instagram. Aí eu queria te convidar, você que ainda não me segue no Instagram, a me procurar lá e a me seguir, porque nós vamos fazer essa live somente no Instagram, né, com a participação dessas mulheres. No primeiro dia vai ser com a Bispa Kelly, que é a bispa que tem aí discipulado, acompanhado as nossas vidas, né, a esposa do Bispo Ney. São pastores, pastoreiam, lideram uma igreja lá em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Ela vai estar abrindo essa série comigo. Em seguida, chamei a diaconisa Tasha Daniela, que é uma amiga, né, uma intercessora do Senhor, intercede pelas nossas vidas. Chamei a missionária Vânia, que é uma amiga também. Missionária Kate, lá da Pavuna, que é uma serva de Deus que tem muita palavra. Pastora Fabiane, pastora Nayara, que congregou comigo na MCN, e a apóstola Sara também, que foi a minha apóstola quando eu congreguei em Macaé. Então, todos estão convidados. Ah, irmã, é só para mulher? Não, não é só para mulher. Todos são bem-vindos para ouvir aí, receber da palavra de Deus, amém? E eu creio que essa série ela vai ser um impacto, foi algo que Deus me deu, uma direção que o Senhor já tem falado comigo já há algum tempo, né? Até comentei com os irmãos em lives aí passadas que o Senhor havia me dado essa direção, né? E eu fiquei um bom tempo aí orando ao Senhor,
gerando esse propósito em oração, no monte. Eu ia colocar, né, mais para frente, mas o Senhor me disse que essa era a hora. Então, nós organizamos tudo para começar segundo a palavra do Senhor. E eu creio que vai ser um impacto, eu creio que Deus vai ministrar profundamente os nossos corações. Amém? Então, não deixe de participar, compartilha, divulga aí nos grupos da sua igreja, que vai ser uma bênção. Vamos orar, irmãos, vamos orar. Já deu um tempo pro pessoal entrar. Queria te convidar também para você compartilhar essa live. Quando você aperta compartilhar, aparece lá abrir sala de vídeo, que é uma pipoquinha, que é a opção que você abre essa sala para os seus amigos assistirem junto com você. Você também pode mandar via Messenger, compartilhar aí na tua linha, né, na tua linha do tempo, como uma publicação. Enfim, existem várias formas de você compartilhar essa live. Vamos orar, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nessa tarde de hoje, eu quero apresentar a minha vida, Senhor, em tuas mãos. Eu quero apresentar, Senhor, a vida dos meus irmãos que estão entrando aí, Senhor, para receber uma palavra do Senhor. Pai, nós estamos passando dias difíceis, dias de crise, Senhor, para a tua igreja, dias de escândalos, dias de afronta, dias, ó Deus querido, Senhor, que os ímpios, aqueles que não conhecem o Senhor e perseguem a tua igreja, Senhor, estão se aproveitando para tripudiar, Senhor, para cuspir, Senhor, para pisar no sangue de Jesus, Senhor, para apontar a tua igreja, para apontar o corpo de Cristo, Senhor, que está ferido. Senhor, é o tempo em que o ímpio, Senhor, tem argumentado, Senhor, ó Deus querido, sobre os efeitos, ó Pai querido, da igreja, sobre, ó Deus querido, a vida daqueles que erram, tem usado isso, Senhor, como argumento, Senhor, pessoal, ajuizando, julgando, Senhor, em sua própria causa. Senhor, ó Deus querido, se justificando dos seus pecados. Senhor, é um tempo muito difícil, um tempo de crise, um tempo, Senhor, de dor. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo, que nessa tarde de hoje o Senhor possa renovar a nossa fé, o Senhor possa renovar a bandacanda, rabachai, as nossas forças. Senhor, que tu não venha deixar a gente desanimar, que tu não venha deixar com que a gente fique no caminho, que tu não venha deixar, ó Deus querido, que a gente venha naufragar, Senhor, na fé. Ó Deus Santo, Deus querido, Pai amado, eu quero te pedir pela vida do meu irmão, da minha irmã, que nessa hora, meu Senhor, estão ligados aí assistindo essa live. Eu quero te pedir, Senhor, fortalece essa mulher, fortalece esse homem, fortalece a saúde, fortalece, Senhor, os ossos, os joelhos, aquele que está com dor no seu corpo, nas costas, no joelho, aquele que está se sentindo, ó Pai querido, desanimado, sem forças físicas, Senhor, abatido pelas guerras, Senhor, espirituais, pelas guerras familiares, Senhor, aquele que está padecendo lutas financeiras, aquele só Deus querido que precisa de uma providência do Senhor. Eu quero te pedir agora, meu Senhor amado, que tu venha, Senhor, trazer providência. Ó Deus Santo, Deus querido, porque no tempo de crise o Senhor deu uma palavra, Senhor, para Elias, para que ele ficasse junto ao lago, ao ribeiro de Querite, porque a tua palavra diz que 2 vezes por dia, pela manhã e à noite, os corvos traziam, Senhor, pão e carne, e ele bebia da água. Senhor Deus, nos tempos de crise, nós sabemos que o Senhor é aquele que usa circunstâncias improváveis para sustentar o profeta, para sustentar aquele que vive da tua palavra, para sustentar aquele que vive da pregação do evangelho. Ah, Senhor amado, que o Senhor venha derramar um milagre permanente. Não deixa, Senhor, que o azeite da botija venha se secar, nem a farinha da panela. Senhor, tu vai trabalhando na vida dos teus servos. Tu vai trabalhando, rebandocola, barachanda, rabacácia. Senhor, é o favor da tua igreja. Senhor, porque esse é o tempo que o Senhor tem peneirado. Esse é o tempo que o Senhor tem revelado corações, que o Senhor tem tirado do nosso meio, como diz Paulo, aqueles que diziam ser um dos nossos, mas não era. Ó Deus, esse é o tempo que o Senhor está revelando corações. Muitos usaram, Senhor, desse argumento da quarentena, do distanciamento social, da pandemia, para deixar a tua casa, para deixar a congregação, para deixar o teu corpo. Senhor, mas nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que vão avante, daqueles que permanecem. Senhor, nós não negaremos o teu corpo, ainda que o corpo de Cristo esteja
seja ferido, porque nós sabemos que tu és o cabeça da igreja, Senhor, e tu vai voltar para buscar, Senhor, a igreja. Tu não vai voltar, ó Deus querido, para buscar homens que a si mesmos se justificam, homens que ajuizam em sua própria causa, homens que se acham certos, Senhor, diante da tua palavra, mas tu vai voltar, Senhor, para buscar uma igreja e remida com o teu sangue, rebandacai. Tu vai voltar para buscar o corpo, rebandasúbia. Senhor, portanto, eu te peço, nos ajuda a permanecer em nome de Jesus, amém? Está aqui conosco, deixa eu ver quem. Carol Costa, paz do Senhor. Tia Sônia, está sempre conosco. Josué Júnior, Isidoro, meu irmão profeta do Senhor, seja bem-vindo, lá de São Paulo. Marilda Santos, Deus abençoe. Tainá Marinho, que congregou comigo, né? Lá em Magalhães Baixos. Sandra Saldanha, paz. Terezinha Soares, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. São os nomes que apareceram aqui para mim. Nem todo mundo. Érica Cesário, seja bem-vinda, Érica, em nome de Jesus. São os nomes que aparecem aqui para mim. Irmãos, eu queria te pedir para você clicar aqui do lado direito, tem 3 pontinhos, e clicar ali no sininho de notificações para aparecer para você. E queria também te pedir para você compartilhar essa live aí nos grupos que você participa. Se você quiser ser um compartilhador de live, existem vários grupos no Facebook que você pode pesquisar lá em grupos e participar. Tem grupos de oração, grupos de intercessão, grupos de leitura, grupos só de live para divulgação de live. Você pode participar desses grupos e compartilhar as lives da sua igreja, as nossas, a minha também nesses grupos, amém? Irmãos, eu quero conversar com os irmãos sobre algo que o Senhor colocou no meu coração, amém? De ontem para hoje, o Senhor tem trazido à minha memória essa palavra, né? De 2 Timóteo. Desde ontem o Senhor tem sinalizado essa palavra ao meu coração e eu estive estudando essa palavra para compartilhar com os irmãos. Nós estamos passando um momento bastante difícil, né, para a igreja, momentos de escândalo, momentos, né, de dor, momentos de vergonha. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração para que os irmãos pudessem estar sendo confortados pelo Senhor e para que a gente possa estar firme. Nós sabemos que, como eu mencionei aqui na oração, existem pessoas, irmãos, que infelizmente elas ajuizam a sua própria causa. E quando vê o corpo de Cristo ferido, machucado, né, sendo envergonhado, essas pessoas ajuizam a sua própria causa, dizendo: por isso que eu não vou à igreja, por isso que eu não sou crente, por isso que eu não quero saber, porque eu não sou hipócrita. Existem pessoas que fazem isso, né? Negam o corpo de Cristo quando vê situações como essa que a gente viveu aí nesses últimos dias, que foi noticiado nas redes, todo esse escândalo, né? Essa vergonha para a igreja de Jesus. E eu quero meditar com você na palavra do Senhor sobre como que a gente tem que pensar acerca disso e orar sobre isso, né? Esses dias eu estava orando e o Senhor falou no meu coração para que eu estivesse intercedendo pela igreja, em detrimento de tudo que está acontecendo, porque isso trouxe um peso espiritual muito grande para a igreja de Cristo. E nós sabemos que isso faz com que as perseguições contra as nossas vidas, né, nós que somos ministros do altar, nós que professamos a nossa fé em Cristo, isso traz uma perseguição muito acirrada, principalmente nas redes sociais. Então eu quero te dar um conselho: se você é igreja, se você é noiva, guarde o corpo de Cristo, amém? Guarde o corpo de Cristo, não permita que não se coloque de uma forma a trazer multiplicação de vergonha e dê munição, né, para os ímpios tripudiarem sobre a igreja, falarem, né, dos nossos líderes. Vamos orar para que Deus ele faça realmente a justiça dele sobre a terra e que para nós que somos igreja consigamos, né, permanecer em meio a tudo isso. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra, conselho de Paulo a Timóteo, que é algo muito profético. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18. O bom combate diz o seguinte: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmando nelas o bom combate.
mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Amém? Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Irmãos, nessa palavra aqui, Paulo ele está escrevendo para um jovem chamado Timóteo, que foi seu filho, foi seu discípulo. Paulo impôs as mãos sobre ele, delegou um ministério. E a Bíblia vai dizer que Paulo, pastor Renato Mello, seja bem-vindo em nome de Jesus. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que Paulo ele fazia o trabalho de evangelista e ele ficou ali localizado na igreja de Éfeso, pastoreando, consolidando os irmãos que estavam em Éfeso. Paulo ele foi Timóteo foi discipulado por Paulo e ele recebeu imposição de mãos e profecias, né, acerca do seu ministério. E a Bíblia vai dizer, e Paulo vai dizer, este é o dever que te carrego, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Então Paulo ele está dizendo o seguinte, que Timóteo ele foi alvo de profecias sobre o seu ministério. O ministério de Timóteo não nasceu da vontade do homem, não nasceu da vontade da carne, nem mesmo da vontade do próprio apóstolo Paulo. O ministério de Timóteo se iniciou por intermédio de uma palavra profética da vontade de Deus. É por isso que Paulo vai dizer lá em Timóteo, desperta o dom que há em ti através da imposição das minhas mãos. Em outro momento, Paulo vai dizer para ele não negligenciar e para ele não desprezar as profecias que foram feitas acerca dele. Então, o ministério de Timóteo nasceu debaixo de uma palavra profética e debaixo da imposição de mãos de ninguém mais, de ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Esse homem tão usado por Deus, esse homem tão ilustre nas revelações do Espírito, que discipulou a igreja primitiva, que trouxe revelações de Cristo sobre a obra da cruz. Esse foi o ministério do apóstolo Paulo. E quando Paulo diz que Timóteo ele foi objeto de profecias, ele está dizendo para Timóteo não desprezar a profecia, ou seja, para que Timóteo tomasse a autoridade do seu ministério e se posicionasse de forma a não invalidar as profecias acerca dele mesmo, acerca daquilo que Deus falou sobre ele. E eu quero dizer algo aqui para os irmãos, né? As profecias que Deus libera ao nosso respeito, muitas delas, se não quase todas, elas são condicionais à nossa obediência. É por isso que às vezes a gente fica em conflitos entre o que Deus falou e o que se sucedeu após aquilo que Deus falou a respeito. Será que a palavra de Deus falha? Será que a palavra de Deus ela entra em descrédito? Não. Muitas das profecias, elas estão condicionadas ao nosso procedimento mediante a elas, mediante aquilo que Deus fala ao nosso respeito. É por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, não despreze as profecias. Como que Timóteo ia desprezar as profecias? E de diversas formas Timóteo poderia ter desprezado. Uma delas é não crendo. E a segunda forma seria não tomando o peso daquela autoridade, não temendo o que estava sobre ele. Quando Deus diz algo acerca do nosso ministério, quando Deus diz algo acerca do nosso chamado e a incumbência que ele tem conosco, é necessário que a gente venha dar o valor necessário, né? A estima necessária, aquilo que Deus está falando a nosso respeito. Porque, irmãos, grande responsabilidade militar pelo evangelho, militar pela palavra, não só uma responsabilidade de ser qualificada ao ensinar, mas de uma responsabilidade de ter uma conduta qualificada que vai cimentar, que vai, de certa forma, validar aquilo que nós estamos pregando. Essa manhã eu escutei uma live bem curta do apóstolo Luiz Hermino que ele dizia, a unção não protege o seu caráter, mas o seu caráter protege a unção, né? Ali o apóstolo Luiz Hermínio ele estava dizendo que um caráter aprovado, ele valida o nosso ministério. É isso que Paulo vai dizer também lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 6. Ele vai dizer o seguinte, para que nós não venhamos dar motivos de escândalo algum, para que o nosso ministério não caia em descrédito.
Irmãos, o crédito de um ministério, de um grande ministério, de uma grande liderança, não acontece só pelos sinais, pelos prodígios e pelos dons, né? A qualificação moral, a conduta, né, qualificada ali de caráter, de transparência, de boa consciência, vão validar aquele ministério diante dos homens. Porque antes das pessoas ouvirem o que nós estamos pregando, elas vão olhar para aquilo que nós estamos fazendo. Não é verdade? Antes de alguém saber que você é servo de Deus no seu trabalho, onde você mora, na sua vizinhança, antes de você declarar com a sua boca que você serve a Cristo, as pessoas vão ler Cristo através do seu bom procedimento. É por isso que Paulo vai dizer que nós não temos que dar motivo de escândalo algum para que o nosso ministério não caia em descrédito. Eu nem ia falar sobre isso, não está nem no que eu anotei, mas o escândalo, as pedras de tropeço, os escândalos. O que é uma pedra de tropeço? Você está andando por um caminho e de repente você tropeça em algo, e aquilo ali pode fazer, dependendo do nível, do tamanho daquela pedra, aquela pedra pode fazer com que você caia. Isso é uma pedra de tropeço. A Bíblia diz, compara os escândalos à pedra de tropeço que são colocadas, né, no caminho daqueles que são incautos, daqueles que são ainda inexperientes na fé. O que acontece? Esses escândalos fazem com que muitas pessoas tropecem e até mesmo se desviem do caminho, porque elas ficaram escandalizadas. É por isso que a Bíblia vai dizer, ai daqueles por meio dos quais vêm os escândalos, porque era preferível até que eles não nascessem, né? Era melhor que ele fosse colocado, né? A Bíblia vai dizer, uma corrente e fosse lançado no mar, porque faz com que muitos que estão no alvo sejam desvirtuados por causa dos escândalos. E Paulo, ele vai dizer o seguinte, né? Já falei sobre as profecias que foram ditas sobre Timóteo, e ele vai dizer, combatendo, firmando nelas o bom combate. Paulo está dizendo que Timóteo ele precisava combater um firme combate para velar sobre a profecia, para velar sobre a palavra profética que havia sido direcionada por ele. Então ele precisava viver lutas, batalhas diárias, até mesmo contra si mesmo, para velar pela profecia, para que a palavra de fato estivesse totalmente sobre a vida dele se cumprindo. E Paulo vai dizer, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Eu quero falar sobre isso, sobre a tragédia do naufrágio. O que é o naufrágio, irmãos? Um navio, quando ele sai de um porto, ele tem um destino. Ele tem um lugar ao qual ele se destina, um lugar em que ele objetiva chegar. Esse navio, ele sai de um porto, ele sai de origem. E esses navios, eles têm uma rótula. E ele rota. Eu falei rótula. E esses navios, eles têm uma rota, eles são guiados por bússolas e diversos aparelhos, para que eles possam chegar ao seu destino. E Paulo está dizendo que aqueles que negam a fé e a boa consciência, eles naufragam. O que é isso? A ideia de naufrágio é a ideia de uma expedição, de uma viagem, de um objetivo que, ao meio do caminho, sofreu uma tragédia de forma que não conseguiu chegar no seu alvo. Essa é a ideia do naufrágio. E o que leva as pessoas a naufragarem na fé? Rejeitando a rota, rejeitando a bússola. Se você sair de barco, de navio, de cruzeiro, do litoral do Brasil para chegar na Europa e você não tiver nenhum tipo de equipamento para te guiar, você pode ficar perdido e você pode até mesmo naufragar se você não tiver um equipamento, né, para medir o vento, para prever as ondas, para prever possíveis tempestades. Você pode naufragar e não chegar ao seu destino. É sobre isso que Paulo está falando. Ele está falando que aqueles que rejeitam a fé e a boa consciência, eles não chegam ao seu destino. E o que é essa boa consciência? Será que é uma consciência segundo aquilo que eu acho certo? Não. É uma consciência que Cristo gera em mim através do Espírito Santo, que vai exercer, né, sobre nós
a condição de nos convencer a cada dia do nosso pecado, de nos convencer dos nossos erros e ir nos alinhando segundo aquilo que Deus tem para nossa vida e segundo ao padrão moral de Cristo, não ao que eu acho certo, mas ao que Deus está me apontando como algo que eu preciso proceder de forma a não negar as profecias que foram ditas sobre o nosso ministério, sobre a nossa trajetória. Eu vou clarear um pouco para os irmãos. Muitos de nós, do início, nós recebemos uma profecia acerca daquilo que Deus quer realizar através da minha vida. Você recebeu profecias acerca do que Deus tem com você. Só que para que essas profecias se cumpram sobre o seu ministério, sobre essa caminhada, é necessário que você milite por ela e que você combata o bom combate, como Paulo disse a Timóteo, como? Guardando a fé e a boa consciência. A fé em Cristo que vai gerar em nós uma consciência espiritual dos nossos atos. O que é isso? A cada dia nós precisamos estar lá no Salmo 139. A oração da sondagem. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado, ele jaz à porta, né? Isso que Deus falou lá no Éden para Caim, quando ele matou o seu irmão Abel. O pecado já está à porta, cabe você dominar. Satanás, a cada dia, ele usa situações e tentações e argumentos para fazer com que a gente ceda ao pecado. E se a gente for deixando esses argumentos entrarem no nosso coração e não tivermos uma rotina diária de arrependimento, de confissão, de derramamento diante de Deus, de oração, de autoexame, sabe o que vai acontecer? A gente começa a rejeitar a boa consciência e a gente começa a assumir para nós os argumentos do pecado. Os argumentos que legitimam a nossa vontade de matar. Os argumentos que legitimam a nossa vontade de adulterar. Os argumentos que legitimam a nossa vontade de trair. Rebandocou, rebandaçai. Isso é rejeitar a consciência, a boa consciência. É quando o Espírito Santo vem e toca o teu coração dizendo: você não devia ter falado assim, você falou com ira. Ou dizendo para você que você tem que tirar um sentimento do seu coração de alguma tentação que você está sofrendo. E você vai passando, botando aquilo para debaixo do tapete. Deixa eu falar algo com os irmãos. Um homicida, ele não nasce de um dia para o outro. Um adúltero, ele não nasce de um dia para o outro. Um adúltero nasce quando a cada dia ele rejeita a boa consciência. Quando a cada dia ele deixa de se arrepender das tentações. Tudo começa por uma tentação, irmãos. E eu quero falar um pouco sobre Davi. Lá em 1 Samuel, se não me falha a memória, no capítulo 11, não sei se é 2 Samuel, no capítulo 11, a Bíblia vai relatar sobre o pecado de Davi com Betseba. E eu vou falar um pouco sobre isso. A Bíblia diz que na época que os reis saíam à guerra, Davi ele ficou em casa, rebandocou. Entenda como funciona, né? Como que um pecado vai gerando, uma tentação vai gerando pecados piores. A Bíblia diz que na época que os reis saíam à guerra, ele não foi. Ele ficou em casa. No período em que ele tinha que estar guerreando, ele ficou em casa desfrutando, né, de toda aquela tranquilidade, das iguarias do palácio, de todo aquele conforto. Ele não estava guerreando na época que ele tinha que guerrear. E existe uma palavra, um ditado no mundo que não é bíblico, mas não fere as escrituras, que diz que mente vazia é oficina de Satanás. E de fato, quando a nossa mente não está ocupada pela palavra de Deus e por aquilo que Deus quer que nós façamos naquele momento, naquela estação, naquele ano e naquela época, nós nos tornamos desalinhados ao propósito de Deus. Então, Satanás encontra ali um ponto de acesso para que ele faça morada e para que ele exerça, né, a vontade dele sobre aquela pessoa. Davi, ele estava ali de bobe, né? Ele estava de bobeira num tempo que era tempo de guerra. Ele estava vivendo paz em tempo de guerra. Ele estava desalinhado naquele momento. E a Bíblia vai dizer que naquela ocasião ele foi até o terraço. E ele começou naquele terraço a passear naquele terraço. Passeando no terraço, com a mente desocupada, de fora do propósito de Deus, preocupado em outras coisas, ele teve uma visão. E qual foi a visão? A Bíblia vai dizer que ele viu uma mulher se banhando naquele terraço.
E essa mulher era Betseba, mulher de Urias, um dos seus oficiais de guerra. E Davi, ele olhou e ele foi tentado pelo que ele viu. Nós somos tentados pelo que nós vemos. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele começou a buscar informações sobre aquela mulher. Ele foi até ali, aqueles homens que auxiliavam ele no palácio, e foi saber informações sobre Betseba. E a Bíblia diz que contaram e disseram para ele: olha, é Betseba, mulher de Urias. E ainda assim, Davi mandou chamar aquela mulher. Ele se deitou com ela, eles tiveram relação. Betseba foi para casa. A Bíblia diz que ela se lavou, porém, passado algum tempo, ela mandou informar que estava grávida. Sabe por quê, irmãos? Porque pecado tem consequências. Davi, ele foi tentado pelo que ele viu, mas Davi, ele deixou a tentação acessar o seu coração e a sua consciência. Ao invés dele rejeitar a tentação e fugir da aparência do mal, ele foi gerando dentro dele aquela tentação e aquele desejo de possuir uma mulher que não era dele, uma mulher que ele não tinha direito sobre ela. E ele foi buscar informações sobre ela. É assim que o pecado vai nascendo. As pessoas vão querendo acrescentar informações, saber quem é, de onde é, se é casado, se não é. Vai procurar no Facebook, vai procurar no Instagram. Começa a se rechear de informações que aproximam, que o aproximam do pecado. Foi isso que Davi fez. Primeiro, ele não estava na guerra no tempo que era de guerra. Ele não estava alinhado com o propósito naquele tempo. A sua mente estava esvaziada da vontade de Deus para aquele período. E por isso Davi, Satanás encontrou no coração dele espaço para o tentar. E Davi, ele não vigiou. Nesse momento ele rejeitou a boa consciência, a qual Paulo aconselha Timóteo a não rejeitar. O que aconteceu com Davi? Eles se deitaram. E todo pecado, ele gera consequência. Betseba se lavou das imundícies do pecado, mas ela não se lavou do pecado. Sabe por quê, irmão? Porque água e sabão não lava ninguém do pecado. Água e sabão, shampoo e perfume não disfarça o pecado de ninguém. Roupa bonita não disfarça o pecado de ninguém. O que faz com que eu e você sejamos lavados de pecado é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Quando Adão e Eva pecaram, eles cozeram para si vestes de folha, mas Deus foi lá, viu e matou aquele animal e vestiu ele das vestes ali no couro de um animal. Por quê? Porque Deus já estava sinalizando que a única coisa que podia redimir a vergonha do pecado de alguém era o sangue de Cristo. E quando a gente rejeita o sangue de Cristo, nós somos expostos à vergonha do pecado. Então Davi, ele abriu espaço para o pecado ir habitando dentro dele. O que ele fez, irmãos? Davi, quando soube que essa mulher estava grávida, ele tentou consertar o pecado, o escândalo que ele havia já consumado, gerando um escândalo ainda pior. E ele mandou matar Urias. Ele mandou matar aquele homem. Olha a mente de Davi. Davi, por algum momento, esse homem segundo o coração de Deus, ele foi extremamente legalista. Ele foi extremamente religioso. Ele pensou que um homicídio poderia apagar o desejo, poderia apagar o pecado que ele já havia cometido e consumado. Ele pensou na sua mente: eu vou matar para que ninguém saiba. Mas antes disso, ele chamou Urias da guerra. Ele tirou Urias da guerra. E ele queria fazer com que Urias se deitasse com Betseba, para que parecesse que o filho era de Urias, mas Urias se negou a deitar com a sua mulher, enquanto os seus amigos, outros guerreiros, estavam na guerra. Então, o pecado de Davi foi ficando sem saída para o pecado. Por quê? O pecado começou a envolver ele, mas tudo começou nele rejeitar uma boa consciência, abrir mão do arrependimento e se expor cada vez mais à tentação, buscando informações sobre aquilo que estava tentando ele, rebandaçar. Então Davi, ele pediu para que Joabe colocasse Urias à frente da batalha. Assim Joabe fez e Urias foi morto. Agora Davi se viu imbuído em pecados piores, não mais de adultério, mas agora também de homicídio. Davi cometeu um pecado pior
tentando esconder o primeiro pecado que ele havia cometido. E olha quanta confusão aconteceu na vida daquele que Deus ungiu, daquele que foi chamado segundo o coração de Deus. Irmãos, quando Deus nos unge, nos vocaciona para o ministério, para um chamado, nós temos que olhar e observar a nossa conduta, o nosso caráter, para que a palavra de Deus e a profecia acerca de nós não venha cair em descrédito. É isso, eu estou explicando tudo isso para que você entenda o conselho de Paulo a Timóteo. Paulo está dizendo: não rejeite a boa consciência, porque uma vez que você rejeita a boa consciência, uma vez que você deixa com que o pecado fique acessando a sua mente, as suas imaginações, os seus sentimentos e as suas razões, você começa a ficar amortecido, você começa a perder a sensibilidade do espírito, a sensibilidade para se arrepender. É por isso que eu falei que o homicida, ele não dorme santo e acorda um homicida. Um adúltero, ele não dorme santo e acorda adúltero. Ele vai a cada dia rejeitando a ação do espírito que tenta a cada manhã convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente vai rejeitando a ação do Espírito sobre a nossa consciência, sobre o nosso coração, sabe o que vai acontecer, irmão? Daqui a pouco a gente começa a achar que tudo é normal, que matar é normal, que adulterar é normal, que mentir é normal, que roubar é normal. É assim que essas pessoas vão agindo. Eu tô aqui explicando para você como que funciona, como que esse monstro é gerado dentro de nós. Tudo começa quando a gente rejeita a boa consciência. E Paulo vai dizer: aqueles que rejeitando a boa consciência naufragaram na fé, ou seja, a sua fé viveu uma tragédia. O seu ministério foi interrompido pelo quê? Pelo escândalo. Naufragou, não chegou no destino, não alcançou o objetivo, não alcançou o propósito. Deus está dizendo todas as vezes, xerebandacai, que nós rejeitamos a boa consciência e a ação do Espírito sobre nós para nos convencer a cada dia do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos correndo o risco de naufragar. Nós estamos correndo o risco de não chegar no alvo. Irmãos, pior do que o nosso ministério naufragar é nós não conseguirmos chegar ao nosso objetivo, que é a nossa salvação. Se a gente começa bem e rejeita a fé, a boa consciência, nós naufragamos na fé. O que significa isso? A nossa fé sofre uma tragédia. Ela naufraga, ela afunda, porque, irmãos, uma fé sem obras é morta. E eu digo aqui obras no sentido de fruto, de caráter. É a pregação de João Batista no deserto. Ele diz: arrependei-vos e gerai frutos que revelem arrependimento. E se a gente nega a boa consciência e a ação do Espírito sobre nós para nos convencer, a nossa fé se torna uma fé falida, uma fé morta, uma fé que não gera fruto, uma fé que não faz efeito, uma fé que não revela Jesus, uma fé que não revela aquilo que a gente está pregando de fato. Tudo isso começa quando a gente rejeita a boa consciência que o Espírito está querendo gerar dentro de mim e dentro de você. Foi o que aconteceu com Davi. Se Davi não tivesse se arrependido genuinamente do seu pecado, certamente ele teria o mesmo fim que Saul. Rebalabachanda rabacando. Rebandou que levará sai. Eu quero dizer algo aqui. Saul, ele nunca se arrependeu, tanto que quando Davi vai lamentar por Saul, ele vai dizer: ah, Saul, tu morreste como se a tua lança e a tua espada nunca tivesse sido polida com óleo. Davi, ele está dizendo: Saul, tu morreu como alguém que nunca foi ungido, como alguém que nunca recebeu uma imposição de mãos profética. Por quê, irmãos? Porque Saul não militou pelo seu ministério, nem pela palavra profética que estava sobre ele. Ele rejeitou a boa consciência. Quando o profeta se direcionou a ele para que ele se arrependesse de não ter matado os amalequitas e para que ele se arrependesse
de ter sacrificado o momento que era para ele esperar o profeta. Se Saul tivesse se arrependido, certamente o Senhor perpetuaria sua descendência no trono. Mas Saul, quando ele rejeita a boa consciência, quando Deus levantou o profeta para exortar ele, rebandassai, quando Deus usou o profeta para conduzir ele à boa consciência, ao arrependimento, ele não aceitou. Saul, ele foi destituído, ele morreu como se nunca tivesse sido ungido. É o lamento. Davi escreve sobre isso acerca de Saul. Ele morreu como se a sua espada nunca tivesse sido polida com óleo. É as palavras de Davi a Saul. E infelizmente, irmãos, muitos que deixam o pecado fazer morada, a tentação tomar proporção, vão naufragar na fé, vão morrer como se nunca tivesse sido ungido. Irmã, como que uma pessoa pode ser restituída disso? Com arrependimento. Davi, ele viveu as consequências do seu adultério e do homicídio que ele cometeu. Ele viveu, a criança morreu, a espada foi levantada contra a casa dele, o seu filho se rebelou contra ele, uma filha foi estuprada, um filho assassinou o irmão e o outro filho se tornou estuprador. Tudo isso aconteceu dentro da casa de Davi. Uma tragédia dentro daquela família. Por quê? Porque Davi abriu espaço para o pecado. Um filho homicida, uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassinado, foi tudo que aconteceu com Davi. E um filho morto, adoecido, porque nasceu numa relação dentro de uma aliança de pecado. Tudo isso aconteceu na casa de Davi. Um filho tentou usurpar o trono, os soldados se levantaram contra ele, houve sedição contra Davi, uma grande rebelião naquele homem que foi ungido e recebeu uma palavra profética. Por quê? Porque ele cedeu à tentação. Porque ao invés dele combater o bom combate, na época que era para os reis saírem à guerra, ele não seguiu o que era para ser feito, ele estava desalinhado. Então o diabo viu uma ocasião para a tentação e para o pecado. É por isso que Paulo vai dizer para Timóteo: combata o bom combate, porque na época de guerra você precisa guerrear, porque na época da tentação você precisa jejuar, porque na época que o pecado estiver à sua porta, você precisa dominar, para que você não se torne monstros como que a gente tem visto. Irmãos, nós somos melhores? Não, nós não somos melhores. A Bíblia está dizendo que aquele que está em pé é para saber que ele tem que se cuidar para não cair. Eu gosto muito de um outro conselho que Paulo dá a Timóteo, que é o seguinte: rebandaçar. Ele vai dizer: cuida de ti mesmo. Deixa eu ler. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Paulo está dizendo: cuida de você. Como diz a missionária Camila Barros, né? No populacho, toma conta da tua vida. É o que Paulo está dizendo para Timóteo. Toma conta da tua vida. Olha no espelho. Olha para você. Olha para você. E ele vai dizer o seguinte: observa, cuida de ti mesmo e da doutrina. Presta atenção na sua vida, presta atenção em você, não olha para o lado, não fica olhando para o outro, não fica julgando o outro, toma conta de você para que você também não caia no mesmo erro. E fazendo assim, ele vai dizer, você vai salvar tanto a si mesmo tanto a si mesmo quanto aos outros, porque muitos estão naufragando e levando pessoas ao escândalo, porque não se cuidam. Porque não tomam conta da sua vida, porque não velam pela doutrina em si mesmo, porque não observam, não aplicam a pregação que estão fazendo ao seu próprio eu, à sua própria carne. Irmãos, antes da gente pregar, a gente tem que ir para o outro, a gente tem que pregar para a gente tem que ministrar a nossa carne. Repito o que o apóstolo Hermínio falou hoje: a unção não protege o teu caráter, mas o teu caráter protege a tua unção, porque um caráter reprovado leva essa unção e esse ministério ao naufrágio. É isso que Paulo está dizendo. Está tudo ligado, está tudo articulado o que a gente está falando aqui. É por isso que Paulo vai dizer também para Timóteo: não despreza, rebandaçai, não despreza a profecia, vela por ela, combata.
Rebanda sébia, não rejeite a boa consciência, não rejeite o bom coração. Rabanda súbia, Deus está falando, toma conta de você, toma conta da doutrina e toma conta de cumprir a doutrina bíblica, apostólica dos apóstolos em você mesmo, porque fazendo assim, você vai salvar a sua alma e você vai salvar a alma daqueles que estão te ouvindo. Porque quando a gente não toma conta da nossa vida, nem da doutrina sobre nós, a gente é aquilo que eu acabei de falar, um escândalo para o outro e a gente ainda naufraga, perdendo até a nossa salvação, não chegando no destino. E eu termino aqui, irmãos, porque é um tempo muito difícil. Eu vi pessoas julgando, falando, dizendo, meu Deus, são monstros, demônio, não sei o que lá, e nananã, DDD. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque nós estamos sendo observados por uma nuvem. E existem pessoas que pegam isso, como eu falei aqui no começo, você que chegou agora, pegam isso como munição, todos esses escândalos que nós estamos vendo na igreja, pegam isso como munição para dizer, por isso que eu não vou na igreja, por isso que eu não sou crente, por isso que eu não quero ser pastor. Aí, tá lá o pastor tal, tá lá a pastora fulana de tal, tá lá não sei quem. Então essas pessoas são o quê? Elas juizam em sua própria causa. Elas se justificam a si mesmas, se achando melhores. Por isso que eu não me converto, por isso que eu não sou crente. São pessoas que usam dessas situações para ajuizar a sua própria causa, para se justificar como se fosse melhor. Então, nós temos que ter cuidado para não dar munição para o ímpio. Para não dar munição para o ímpio. Como que a igreja se comporta diante disso tudo, irmãos? É o que Paulo vai dizer. Ele vai dizer, mantendo a fé e boa consciência, por conta alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Foi o que eu falei. Vieram a sofrer uma tragédia de forma que não alcançaram o objetivo, o destino, a salvação, a coroa da vida. Porque rejeitaram a boa consciência, não se deixaram ser convencidas pelo Espírito. E ele vai dizer, e dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não mais blasfemar. Então, eu fui pesquisar hoje sobre o que quer dizer Paulo ter entregado Himeneu e Alexandre. Eu não sei se esse Alexandre é o Alexandre Latueiro, né? Não existe nenhuma ligação que prove que esse Alexandre é o Latueiro, aquele que Paulo vai dizer que fez muito mal a ele. Pode ser que sim, pode ser que não. O que Paulo fez? A Bíblia diz que Paulo entregou esses homens a Satanás. Entregou eles a Satanás por quê? Porque eles rejeitaram a boa consciência, naufragaram na fé, blasfemaram e trouxeram escândalo para o evangelho e para a igreja de Cristo. Paulo vai dizer, eu entreguei a Satanás. Alguns comentaristas e estudiosos vão dizer que essas pessoas, por terem naufragado, rejeitado a boa consciência e terem uma conduta que trazia vergonha para a igreja, Paulo excluiu essas pessoas da igreja. Essas pessoas foram excomungadas da igreja primitiva por causa da sua má conduta, por causa do seu má procedimento. É por isso que Paulo vai dizer, eu entreguei a Satanás, porque aquele que não está ligado ao corpo de Cristo, ele está sujeito às ações do inferno, ele está sujeito aos tormentos de Satanás. As pessoas, quando não estão ligadas ao corpo, elas estão vulneráveis à atuação de Satanás sobre elas. Então, Paulo entregou esses dois homens a Satanás, eles foram excomungados. E eu posso dizer para vocês, não querendo ser juíza de nada, porque Deus não chamou a gente para ajuizar pessoalmente, ajuizar segundo os nossos conceitos, segundo o que a gente acha, porque às vezes a gente acha que é justiça, mas não é justiça, é vingança. Às vezes a gente fala, eu quero ver justiça, mas na verdade não é justiça que você quer ver, é vingança. Porque a justiça de Deus, ela se revela como? No arrependimento, na reconciliação. A Bíblia vai dizer que a justiça de Deus, que outrora esteve oculta desde a fundação do mundo, foi para trazer a reconciliação entre nós e Deus Pai, através do sangue de Jesus. Então, a justiça de Deus é trazer reconciliação por intermédio de quê? Do arrependimento. Então, sem arrependimento não há justiça. Sem arrependimento, não há como essas pessoas serem reintegradas no corpo de Cristo. Rebandarabacalarás. Porque o que alimenta o corpo é o sangue. Rebandokébia.
Rabando calabachanda ramandacai. O que alimenta um corpo, o que oxigena um corpo e faz com que um corpo funcione é o que? É o sangue que bombeia a vida, que bombeia nos nutrientes. É assim o corpo de Cristo. Essa é a tipologia profética do corpo de Cristo. O que faz você ser alimentado como corpo é o sangue. E o sangue veio para me remir e te remir do pecado. Se eu rejeito o sangue, se eu rejeito estar arrependida diante de Deus e diante dos homens, automaticamente eu estou excomungada e excluída do corpo. Essas pessoas, elas só podem ser reintegradas à igreja debaixo de um profundo arrependimento e de uma confissão pública dos seus atos. Rebando calabarás. Porque não existe arrependimento sem confissão. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Qual é o papel da igreja, irmã? Diante disso tudo, a igreja, ela tem o poder de ajuizar causas, sim. Não julgar pessoalmente, segundo o que eu acho, o que eu falei. Julgar parecendo que é justiça, mas na verdade é vingança. A igreja, ela tem autoridade para julgar. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 6, né? Hã? Julgar pela palavra, não pelos nossos achismos. É por isso que Jesus vai dizer para a gente não julgar ninguém, e sim pela reta justiça, que é a justiça de Deus. Então a igreja, ela tem autoridade para julgar, sim, para excomungar, sim, para excluir, sim, porque Paulo fez isso. Essas pessoas foram retiradas, rabandarabakalabaradas, foram entregues a Satanás. Mas quando há um arrependimento profundo, essas pessoas podem se reintegrar ao corpo. Do contrário, exclusão, porque pelo corpo o sangue precisa passar. Amém? Então, para que você entenda essa palavra e para que você ore para que pessoas, lideranças que estão envolvidas nesses escândalos possam ser profundamente tocadas pelo Espírito Santo e serem convencidas do seu pecado e se arrependerem. E se arrependerem. Porque na igreja só existe uma porta. E a porta é Jesus. E a porta é arrepender-vos. É isso que João Batista pregou. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aonde o reino dos céus é chegado? Aonde a porta de Deus, do reino é aberta? Ela é aberta quando há arrependimento. Se existe uma porta no reino e se existe uma porta no céu, o nome dessa porta é arrependimento. Ninguém pode passar para o outro lado sem antes se arrepender. Então, que a gente venha orar, que nós venhamos ser igreja firmes, que nós não venhamos passar a mão na cabeça do pecado, nem ficar se colocando como juízes pessoais, em seus próprios conceitos, mas se colocar como igreja para que haja de fato um arrependimento, uma confissão e não uma negação, porque o que eu tenho visto de muitos escândalos são as negações, né, em nome de um status, em nome de uma posição. As pessoas negam o que ela fez porque elas acham que elas vão perder a sua posição, o seu nome, o seu ministério, mas na verdade essa rejeição à boa consciência é o que está levando essas lideranças a naufragar. Eu quero dizer algo aqui para você, e isso vale não só para o que está acontecendo, mas para a nossa vida. A confissão de pecados não vai de forma alguma te matar. Se alguém vier te acusar mediante o seu arrependimento, a sua confissão, é entre ele e Deus. O que pode matar alguém é pecado e a rejeição da boa consciência. É quando o Espírito Santo vem tocando dentro da gente e nos mostrando que a gente errou e a gente rejeita. A gente rejeita o Espírito Santo, a gente se justifica, a gente endurece o coração. Cuidado, irmãos, com isso, porque nós podemos nos tornar como Davi. Amém? Qual é aquele exemplo daquele irmão que Paulo disse para acolher ele, para que ele não seja consumido pela tristeza? 2 Coríntios
capítulo 2, eu acho. 2 Coríntios, capítulo 2, é isso mesmo? Tem uma passagem que eu queria fazer menção aqui, que o pastor Douglas uma vez pregou. 2 Coríntios, capítulo 2, qual é o verso? Amém. Não sei onde está agora. Mas amém. Achou? Vou achar. Pastor Douglas vai achar uma referência aqui interessante, só para a gente fechar. De quando um homem, Paulo pediu para que ele fosse acolhido, para ele não ser consumido pela tristeza. Achou? Amém. Não sei onde está, porque eu não estudei esse texto, ele que estudou. Amém, irmãos? Que a gente venha orar para que a igreja de Cristo, ela venha se arrepender. Achou? Fala onde está. 2:5. 2 Coríntios 2:5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim. Mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Aqui Paulo está falando, o título diz, o penitente deve ser readmitido na igreja. Então, irmãos, a igreja tem um papel de excluir os que não se arrependem, mas de readmitir aqueles que se arrependem, é o que Paulo vai dizer. De modo que devem perdoar e confortar, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então, aqueles que se arrependem, Paulo vai dizer, readmite ele, reintegra ele, reinsere ele ao corpo. Ele pode ser realimentado pelo sangue. Por quê? Porque houve arrependimento, então ele pode voltar ao corpo. Porque estar no corpo sem se arrepender é estar morto, porque o que faz eu estar ligado ao sangue de Cristo é o arrependimento, e o que o sustenta, o que traz vida aos membros do corpo é o sangue de Jesus. E se eu rejeito o sangue, eu me torno uma parte do corpo morta, ou seja, eu estou apartado do corpo de Cristo. Amém? Então ele vai dizer, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então, quando a igreja tem autoridade para excluir, mas quando há uma confissão e um arrependimento, readmite, confirma o amor, para que essa pessoa não seja consumida pela tristeza. Então, vai aí uma revelação de Deus, um posicionamento que nós devemos ter em oração, uma posição diante de Deus, né? Um entendimento claro das escrituras sobre tudo isso, para que a gente venha se posicionar diante da palavra e não em nosso ajuizando, né? Segundo os nossos próprios conceitos, porque a palavra de Deus ela é reta, ela é justa e ela sempre vai apontar para a restauração, irmãos. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque a palavra de Deus ela sempre aponta para a restauração. No coração de Deus sempre tem lugar para um arrependido. O inferno não foi criado para mim, o inferno não foi criado para você. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios e para aqueles que rejeitam o sangue de Cristo e rejeitam se arrepender dos seus pecados. Rebandaçai. Esses sim, Paulo vai dizer, eu entreguei a Satanás para que pare de blasfemar. Rabando reba calabarás, para que parem de trazer escândalo. Relergue amando robocondo revassai. Eu não sei você, mas eu sinto muito Deus nessa palavra, porque eu sinto que dessa palavra o Senhor ele está trazendo maturidade, ele está trazendo entendimento para a igreja. Amém, irmãos? Vamos orar porque tudo que está acontecendo é uma munição muito forte para a gente ser perseguido nas redes sociais. É uma munição muito forte para que a porta do evangelho seja fechada para muitos de nós.
Amém? Nós precisamos combater essa causa como igreja, orar ao Senhor para que Deus ele possa nos guardar, para que tudo que está em oculto venha a ser esclarecido, para que aquele que pecou se arrependa, porque tudo que aconteceu nesses últimos dias, esses escândalos todos, isso trouxe um peso espiritual muito grande para a igreja brasileira. Isso foi uma coisa que o Senhor falou comigo, Rabandassai, rebandocou. Então vamos orar, Rabandassai, pela igreja. Vamos orar pelas nossas vidas, para que a gente venha fazer como Paulo aconselha a Timóteo: toma conta da tua vida, cuide de ti mesmo, amém? Está conosco aqui Edmar Linhares dos Santos. Ele botou uma bandeira da Alemanha, isso? Não sei se ele está na Alemanha. Amém? Tá na Alemanha, primeira vez na live. Seja bem-vindo, Edmarle Linhares. Amém? Lá da Alemanha. Kelly Nicole, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está aqui. Carol, já cumprimentei. Sonágila Monteiro, é isso? Deise Souza, lá da Assembleia de Deus de Oswaldo Cruz. Nádia Silva. Amém? Jéssica Nascimento. Irmãos, eu quero pedir muito para você, compartilhe essa live, amém? Compartilha nos grupos da sua igreja, compartilha pro WhatsApp, copia o link, compartilha aí nas compartilhações. Tem um negócio que tu aperta compartilhar e aparece abrir sala de vídeo, que é uma pipoquinha. Abre lá para aparecer na tua linha do tempo, os teus amigos assistirem. Nós vamos fazendo a fanpage. Amém. Mais um aviso, né? Nós vamos fazer uma fanpage, eu e o Pastor Douglas, que a gente vai colocar os nossos materiais juntos, né? Vamos fazer live juntos, enfim. Tá vindo coisa nova por aí. E eu já quero te convidar a me adicionar no Instagram, tá aqui, ó, miss.marianagalvão. Você que me segue deve estar sabendo que a partir do dia 4 de setembro eu vou começar uma jornada, uma série de lives de mulher para mulher. O que é isso? Eu chamei várias mulheres que têm o ministério da palavra para trazer uma revelação das escrituras sobre as mulheres que a Bíblia menciona. Eu não sei quem cada uma delas vai trazer, o Espírito que vai conduzir. Mas eu creio que alguém vai falar de Marta, de Maria, de Ana, de Sara, enfim, de Ruth. E elas vão trazer uma aplicação para a nossa vida. Não é um estudo, é uma palavra de aplicação, revelação pessoal. Amém? Nós vamos começar, vai ser somente no Instagram, a partir do dia 4 de setembro. Que vai cair numa sexta-feira, às 3 horas da tarde. Eu vou começar essa live com a Bispa Kelly, que tem sido a nossa liderança, ela e o Bispo Ney. E ela vai abrir comigo o primeiro dia dessa live, amém? Então vai lá, acompanha, deixa eu ministrar o teu coração, me ajuda a compartilhar, irmão. Seja um canal de Deus aí, manda para suas amigas, manda aí para suas amigas, para mulheres que não conhecem Jesus, amém? Manda aí, compartilha para geral, para que a palavra de Deus ela possa crescer. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Você que de repente tropeçou porque alguém foi uma pedra de escândalo para sua vida, amém? E isso te tirou do caminho, porque a pedra faz isso, faz a gente cair. Pessoas que estão trazendo escândalo. Talvez você foi vítima e isso te escandalizou, você não teve mais força para caminhar, amém? Vamos orar, eu vou orar pela sua vida. Se você conhece alguém nessa condição, menciona o nome dessa pessoa agora. Vou orar por essa classe de pessoas, vou orar também por aqueles que precisam se fortalecer como igreja, amém? Rebando calabarace. E vamos orar por aqueles que precisam de fato se arrependerem para ser reintegrados no corpo de Cristo. Amém? Então feche o teu olho se você puder. Se você não puder, você olha de olho fechado. E vamos clamar ao Senhor, soberano Deus e eterno Pai. Senhor, eu quero te apresentar a tua igreja que está não só no Brasil, mas na Europa, na América Latina, na África, na Ásia, na Oceania, nos 5 continentes, Senhor, nas Américas, América do Sul, do Norte, Central. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos pela tua igreja que tem sido perseguida, Rabandassai, pela tua igreja que tem vivido essa palavra de Timóteo, combatido o bom combate, aqueles que estão, Senhor, a Deus querido, acatando a profecia, velando pelo seu ministério. Senhor, eu te peço pelos pastores dos 4 cantos deste mundo, que nessa hora, Senhor, estão sofrendo perseguição
perseguição, estão sofrendo calúnias injustamente, rebandacai, que o Senhor possa enviar anjos, shebandarabacácia, nos quatro cantos deste mundo, para fortalecer a tua igreja que está sendo oprimida, machucada, constrangida, difamada, ferida. Nós oramos pela igreja de Cristo na face da terra. Levanta os teus profetas, levanta os teus apóstolos, os teus evangelistas, os teus pastores, os teus mestres, xerebanda, rabacai. Fortalece a tua igreja, Senhor, pelo teu sangue. Ah, Senhor, eu te peço por aqueles que tropeçaram, Senhor, porque foram vítimas do escândalo, porque foram vítimas, Senhor, do escândalo do adultério, da roubalheira, da lavagem de dinheiro, rabandachai. Senhor, essas ovelhas perdidas, eu oro, Senhor, por aqueles que estão perdidas, que foram escandalizados nos quatro cantos desse mundo. Traz de volta para o teu corpo, traz de volta para a comunhão, redime. Rabadassai, rebandocai, xenegácia. Eu sinto a autoridade da tua palavra. Senhor, eu quero te pedir agora que a tua igreja nessa nação venha se levantar como autoridade, instituir tribunais com sábios e anciões, como diz a tua palavra, não mais para passar a mão na cabeça do pecado, do pecador, para dizer tudo bem, por causa de um dom. Dá os lugares, Senhor, a Deus querido, para se assentar no teu altar, entregar o microfone da tua noiva, pessoas que estão manchadas pelo homicídio, pelo adultério, pela prostituição. Nós não aceitamos mais, xerebandacai, que a tua igreja, que as lideranças dessa nação e fora venham se levantar como Paulo se levantou, rabandacai, dizendo: nós não aceitaremos mais no nosso altar, rebandaçai, exceto que haja arrependimento, exceto que haja confissão, rebandaçai. Nós não queremos mais admitir, Senhor, na nossa igreja, na tua casa, aqueles que pecando não se arrependem, aqueles que negam o pecado, aqueles que fingem como Saul. Destitui, Senhor, rebandaçai, remove Saul, rebandocou. Não aceitamos mais aqueles que, rejeitando a palavra profética, se entregam, meu Senhor, às suas próprias vontades, à sua carnalidade, rejeitam a boa consciência. Nós não queremos mais este sobre nós. Rebandocou, rabandacai. Mas eu te peço, Senhor, que o teu Espírito possa trazer um profundo arrependimento para nós que somos igreja. Que teu Espírito possa nos tocar, Senhor. Que teu Espírito possa tocar esses que estão envolvidos em escândalo. Que eles não venham rejeitar a consciência, a boa consciência. E que eles não venham naufragar na fé, perdendo até mesmo a sua salvação, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, da nossa vida. Porque tu sabes, Senhor, que nós somos falhos, que nós somos carne, que o pecado habita em nós, meu Senhor. Reina, Senhor, o teu Espírito sobre a nossa carne, que nós venhamos seguir esse conselho tão lindo de Paulo a Timóteo. Cuida de ti mesmo, cuida da tua alma, cuida da tua vida, cuida para que você não caia, que nós venhamos ter temor e tremor, como diz o apóstolo Pedro, rabandarácia, que nós venhamos desenvolver a nossa salvação no temor e no tremor do teu Espírito, que a nossa salvação venha a ser desenvolvida a cada dia, no temor do Senhor. Aleluia, Jesus, não deixa a gente ficar amortecido no pecado, meu Pai. Não deixa a gente fechar os nossos olhos
para aquela ira, para aquela raiva, para aquela inveja que muitas das vezes o sentimento de adultério que possa vir ao nosso coração, que nós venhamos ter uma profunda vida devocional, de arrependimento e que a gente não venha acumular tentação para o dia de amanhã como Davi fez, que buscou informações sobre Betseba para se deitar com ela, mas que nós venhamos, Senhor, a rejeitar a tentação como José, a fugir, ainda que as nossas vestes fiquem na mão daquele que estão nos tentando, ainda, Senhor, que nos difame, mas que nós venhamos ser como José, que foge do pecado, que foge da aparência do mal, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Irmãos, meu avô entrou aí, te amo, vô, tô com saudade. André Luiz, nosso professor de geografia, amém? Eu congreguei numa igreja com ele quando eu era mais nova, né? Ele é mais velho que eu acho, né? E eu lembro que eu era adolescente, lembro dele, enfim. Irmãos, Cláudia Medeiros, sejam todos bem-vindos. Compartilhe essa live, que Deus ele possa abençoar a tua vida, compartilhe aí nos grupos, enfim. Que Deus continue falando no teu coração, que Deus continue te abençoando. Não esqueça. É Bélgica, né? Alemanha, não? Não, é Bélgica. É Bélgica. Eu pensei que a bandeira era da Alemanha. Seja bem-vindo, compartilha aí nos grupos da Bélgica, amém? Como diz a pastora, a gente vai para a Arábia. Então, irmãos, só para deixar mais um recado, domingo agora, às 3h30, isso? Vai ser o nosso culto on, era às 5 horas. Como a gente sabe da importância que é congregar, e muitas igrejas já retornaram aí à normalidade, né? Mesmo que parcialmente, nós decidimos colocar o culto on para as 3h30 da tarde no domingo. Aquele culto que a gente faz lá no Facebook do meu esposo, eu, ele e minha cunhada. Amém? Vocês estão convidados? Segue lá o pastor Douglas. Douglas Galvão. E me segue no Instagram. Amém? Olha lá o meu banner que eu já postei no meu feed de notícias aqui do Facebook. E compartilha aí para que o reino de Deus possa crescer. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Que se você estiver sem saúde, que o Senhor te dê saúde. Que o Senhor revigore as tuas forças. E que o Senhor possa repreender essa pandemia da nossa nação. No nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor.